Sejam bem-vindos a mais um Bcast. Eu sou Leonardo Boelter e hoje a gente irá explorar o universo dos negócios, da criatividade e da construção de experiências que realmente marcam. Meus amigos, hoje o papo vai ser dos grandes. E nós recebemos aqui a arquiteta Daniela Engel, criadora da Plúria e referência absoluta quando o assunto é projetos efêmeros, estantes, mostras, ambientes corporativos e experiências que realmente geram impacto. Daniela, é uma honra receber aqui, seja muito bem-vinda ao Bcast. E Dani, conta um pouco de quem realmente é a Daniela Engel. Tu vai querer saber tudo, né? Mas, gente, primeiramente, um prazer estar aqui, muito bom ver vocês, né? A gente pegou o plano do zero do podcast, do marketing, enfim, ver vocês tomando corpo é muito legal, né? De participar de alguma maneira. Quem é Daniela Engel é muito ampla a pergunta, mas eu diria que dentro do universo da arquitetura, eu sou uma apaixonada pela minha profissão, né? Acho que é uma característica e talvez até de vários arquitetos, ou da maioria de seus arquitetos, porque só louco para estar nessa, né? Então, eu acho que uma característica em comum da nossa profissão é ser apaixonada por ela, né? E eu sou uma apaixonada por ela. Dani, hoje eu vou fazer algumas perguntas que eu sempre tive a curiosidade de saber, porque eu tenho poucas referências que realmente eu acredito que sejam pessoas, assim, a ser seguidas. E desde que a gente trabalha junto, eu sempre falo para as pessoas que eu conheço que a pessoa mais criativa que eu conheço é tu. Não tem nenhuma pessoa que eu conheça que seja tão experiente e tão expert na parte de criação de uma identidade de uma marca transmitida em imobiliário. Então, Dani, me conta o que fez tu ser arquiteta? Como surgiu essa paixão e o que fez tu iniciar nisso? Bom, a arquitetura, para mim, o que eu vou falar, eu vi que mais pessoas se incentivaram pelo mesmo motivo, que é o Lego, né? O jogo, aquele de montagem, que quando eu era criança, minha avó trazia, porque não tinha no Brasil, ela trazia de fora, e eu montava minhas casinhas lá, sem telhado, já fazia meus layouts, né? E isso foi o que me deu, vamos dizer, a liga na arquitetura. E depois, um outro fato que foi bastante... Quando eu tomei, assim... entendi que eu ia ser arquiteta, uma outra coisa que me faz vincular muito essa profissão é que meu tataravô era arquiteto, e ele é um arquiteto alemão, que veio passar, ele ia dar a volta ao mundo, né, em 1913, deu a guerra, acabou ficando, fez a Fevale, fez o Monumento da Aliança, várias obras, igrejas aqui de Novo Hamburgo, e há um tempo atrás eu tive a sorte, a honra de poder fazer uma casa do lado da casa dele, de um dos projetos dele, que é a Casa Open, ao lado da Casa Press, né? Então, isso são dois ingredientes muito fortes na escolha da minha profissão. Dani, e tu trabalha com uma coisa que para muitas pessoas parece mágico, né? Criar espaços impactantes e que parece mágica, que é a maior dificuldade hoje é tu conseguir combinar cores, é tu conseguir entender a expressão do cliente, entender a empresa do cliente, entender o que representa a empresa do cliente e transmitir isso para os móveis. E isso para muitas pessoas parece mágico. Como é esse processo de criação? Como que funciona isso? Tu vai em algum lugar e simplesmente, eu acho que isso aqui ficaria legal. Como é que funciona? Não, eu acho que a criação está muito na observação, né? O arquiteto, uma das características, e isso eu aprendi com a Gladys Killing, né? Inclusive usamos essa frase quando a gente fez a casa e acho muito certa, é observar.
Hoje a minha filha vai fazer arquitetura, está fazendo arquitetura também, e é uma das coisas que eu digo, porque a arquitetura não é só estético, ela tem fluxo, ela tem penso, eu digo assim, por um dos motivos que eu gosto de ser arquiteta é porque a gente aprende sobre vários temas. Se eu for fazer um hospital, eu tenho que entender como é que funciona o hospital. Se eu for fazer um restaurante, eu tenho que entender como é que funciona o restaurante. Então, isso te dá... Vira basicamente uma pesquisadora sobre o ambiente. Te dá know-how para várias coisas, para várias conversas com várias pessoas. E hoje eu me sinto que com os meus clientes na área comercial, eu troco muito, né? Eu acho que eu agrego e também recebo muita informação. Então, a arquitetura, além do criativo, da criatividade, ela também tem muito penso, né? E observar como as coisas funcionam. Vai num banco, vai fazer uma agência bancária. Como é que é o fluxo das pessoas, né? Nessa agência, por exemplo. Então, eu acho que é uma das palavras-chave. Dani, uma coisa que eu comecei a escutar justamente contigo, uma palavra que eu nunca tinha escutado antes, que é arquitetura efêmera. E para que serve a arquitetura efêmera? O que significa ela? E aonde que ela pode ser usada? Acredito que 80% das pessoas que vão assistir o nosso podcast vão fazer essa pergunta, vão pesquisar o que é arquitetura efêmera. Consegue nos explicar? Sim. A arquitetura efêmera, às vezes, é entendido como a cenografia, também é entendido como arquitetura promocional. Hoje, acho que o pessoal mais está usando é a arquitetura efêmera. Mas é um espaço, normalmente em feiras, né? Onde a empresa tem a oportunidade de mostrar seu DNA. Se a gente conseguir fazer um projeto casado com a comunicação da empresa, mais a arquitetura e mais o comercial, vamos dizer, ter essa dinâmica toda ela com uma engrenagem funcionando, é sucesso certo, né? Isso pode falar bem, né? Isso tu pode falar bem, né? Bom, para quem não sabe, a Dani, ela é especialista em arquitetura efêmera. Ela faz stands magníficos, FIMEC, Zero Grau, antiga Zero Grau, nem sei se tem a Zero Grau ainda. Agora não. A BF Show, FIMA, Formobile, vamos lá, dezenas de lugares, dezenas de feiras, e eu queria entender um pouco como é que é o processo criativo. Tu vai na empresa, entende a essência da empresa, ou através de um briefing tu já consegue entender basicamente o que eles querem? É que é muito relativo em relação... vamos dizer, dependendo da complexidade do projeto que vai vir para nós, né? Mas eu sempre procuro entender o produto do cliente, né? Entender em que mercado ele está, o que ele precisa mostrar para o seu cliente, né? Cliente do meu cliente. E, de novo, quanto mais eu entender do negócio dele, mais assertiva eu vou ser no projeto, né? Basicamente, a arquitetura efêmera é um marketing. Ela basicamente materializado, né? É um marketing materializado. Em poucas palavras seria isso. Dani, qual que é os principais erros que tu vê que as empresas cometem na hora de projetar os seus stands? Aquelas empresas que não contratam uma arquitetura profissional ou contratam uma empresa de uma qualidade ruim. Quais são os principais erros ali que tu nota? Muitas vezes o produto não é bem exposto, não vem com soluções muito padronizadas, onde tu acaba não chamando a atenção, porque para mim a parte de stands e mostras é a hora que tu pode usar e deve usar, né, para chamar atenção. Se tu ficar naquele feijão com arroz, ok, pode até fazer um bom trabalho, mas tu não vai chama atenção. Não vai se sobressair, né? Dá uma pausa. Dani, quer juntar? Quer comer uma pizza? Não quer? Tem pizza ali mesmo. Como é que tu vê a arquitetura, o futuro da arquitetura? Dani, como que tu vê o futuro da arquitetura ali nos próximos 5, 10 anos, tanto a efêmera quanto a arquitetura residencial ou corporativa? Eu acho que nós temos desafios bem grandes, né?
tem a questão da imagem que hoje ela é muito dominada, porém, vamos dizer assim, ó, alguns anos atrás, quem sabia fazer imagens, renderizar, não tinha muita gente. E todo mundo sabia detalhar, sabia a maioria, né? Hoje é o contrário. Ninguém sabe, maneira de falar, né? O pessoal que está vindo da nova geração não entende muitas vezes a parte de detalhamento, obra, enfim, né, a execução da coisa, e sabem fazer imagens maravilhosas. Só que isso não resolve no canteiro de obras, né? Sim. Então, é uma... E com a IA, que é uma realidade também, e que a gente deve contar ao nosso favor, mas esta parte da execução pode piorar. Tanto porque talvez tenha pessoas que acham que vão fazer sozinhas, quanto por muitas vezes não procurar entender como é que tu vai... Porque uma coisa é uma imagem bonita, outra coisa é como é que tu vai fazer aquela imagem bonita, realizar ela. Porque daí tu não tá, numa imagem, tu não tá vendo rampa, tu não tá vendo inclinação, tu não tá vendo várias coisas que o papel, entre aspas, aceita, né? Sim. Então, eu tenho uma certa preocupação com o que estão saindo das universidades. Eu tenho visto bastante coisas parecidas na parte da marcenaria também, principalmente alguns, não posso dizer influenciadores, não sei o que essas pessoas são, provavelmente mentirosas talvez, de prometer para as pessoas que através de um curso digital online tu vai virar marceneiro. Através de um curso online tu vai virar um projetista e vender 100 mil por mês. Isso, na verdade, na minha opinião, deveria ser um crime, porque tu está mentindo para as pessoas, iludindo elas que elas vão conseguir fazer uma coisa extremamente difícil através de um vídeo na internet. Mas isso, com o que tu está dizendo, a gente pode falar que isso cada um na sua área enxerga a mesma dificuldade, né? A origem é a mesma, que é o mundo virtual com o mundo real, né? Então, o virtual talvez aceite várias coisas, mas ir lá, executar, fazer, deixar aquele troço de pé... Dani, quantos anos de experiência tem? 30 e alguma coisa. Quantos anos você estudou? 6 anos. E continua aprendendo até hoje? Com Todo certeza. dia um aprendizado contínuo. Com certeza. Eu trabalho com marcenaria desde os 15. Meu pai tinha empresa antes, mas que eu trabalho mesmo desde os 15, eu tenho 30. Então são 15 anos de experiência. Eu vejo pessoas que trabalham na marcenaria há 5 anos não saírem da fase de auxiliar. Assim como tem pessoas de 3, 4 anos que são meio marceneiros. Assim como tem marceneiros de 15 anos que não são bons marceneiros. Então, no momento que uma pessoa diz assim, que em uma aula por dia durante um mês online, tu vai se tornar um marceneiro, na minha opinião, essa pessoa, ela tá mentindo pesadamente. Porque, gente, ninguém se transforma em profissional em área nenhuma em um mês, ainda mais olhando o videozinho. Esse negócio de marcenaria moderna e os caramba 4 é bonito no papel, mas o problema é como que tu vai executar isso. Esse negócio de vir um projetista em um mês olhando meus vídeos aqui, gente, isso não existe. A Daniela, a prova viva disso, de que experiência tu aprende no batente ali, todo dia tu tá aprendendo uma coisa nova. Alguém vem dizer que tu vai se transformar um projetista em um mês. Mas tu sabe que eu sigo o Rony da ex-reserva, né? Quer dizer, a reserva existe, o Rony que não é mais a reserva. E ele agora tá com um projeto lá, o Cabeça de Dono. Mas ele traz uma abordagem que a gente cada vez visualiza mais a realidade, que é o que tu acabou de falar. Muitos, dentro do empreendedorismo digital, as pessoas vendem assim, transforme sua empresa nisso, várias coisas. Só que aquela pessoa nunca teve uma empresa.
E ela se deu bem, por quê? Porque tu acreditou nela e tu pagou, e milhares de outras pessoas pagaram. Mas ela, como empreendedor daquilo que ele está vendendo, não entende. Ela repete coisas... É o coach de ser coach. Então isso no mundo digital, muita gente enriqueceu, né, nos últimos anos. O cara faz um curso e aprende ensinando a vender curso. Mas é tipo isso. Mas, gente, só o que eu quis dizer, tipo, não, nada vem fácil, nada cai do dia pra noite, tu nunca vai ser um profissional, tô acreditando em balela desse jeito, eu acho que tudo é construído, tudo é trabalhado, tudo é dedicação, e isso não é só no meu ramo, é na parte de marketing, é na arquitetura, é na marcenaria, é na engenharia, em todas as áreas. Ninguém aprende do dia para noite. Tu tem que estudar 6 anos para ser um arquiteto, tu tem que estudar 5, 6 anos para ser um engenheiro, tu tem que estudar 10 anos para ser um médico. Então, e mesmo assim, tu sai de lá sendo apenas um clínico geral. Aí tu tem que fazer mais 4 anos para ser um especialista numa área. Aí para vir um especialista dizer que pode, sei lá, vamos generalizar qualquer coisa aí, tu pode tomar paracetamol todo dia, uma coisa genérica, mas, gente, é complicado, é bem complicado. Até a gente teve um caso bem interessante na época da pandemia, né, que o médico não podia ser médico. O médico tinha que escutar o que os deputados queriam, o que o STF queria, o que os juízes queriam, o que o governador queria, mas o médico não podia exercer a função dele de ser médico. Então, era um bando de pessoas que nunca foram médicos querendo dizer pro médico como ele devia tratar um paciente. Isso não é questão de lado nenhum. Seja pra esquerda, pra direita, não importa. Se tu é um profissional, tem que agir como um profissional. Sabe, fazer aquilo que tu sabe. Mas a gente mudou um pouco o contexto. Bom, voltando para a área de arquitetura, Dani. Se tu pudesse dar um conselho pro pessoal de hoje em dia que está tentando entrar nesse mercado de arquitetura efêmera, feiras, eventos, ou até mesmo na parte de arquitetura residencial, que conselho daria? Acho que o que nós falamos há pouco ali é muito importante, que a pessoa tente sair dessa rota, né, faça estágio presencial, né, tenta entender o mundo, como é que as coisas funcionam, os relacionamentos entre arquiteto e fornecedor, se atualizem sempre, e muito, se tu pegar a arquitetura lá atrás, normalmente o arquiteto, a função do arquiteto é de extrema importância na cidade, na casa, em todas as áreas, porque ele vai fazer o planejamento. E teve momentos que eu acho que a arquitetura perdeu o protagonismo. Onde a arquitetura mais é protagonista? Na arquitetura de interiores, onde ela é hipervalorizada, né? Tem setores de arquitetura que o arquiteto perdeu um pouco espaço. Então, é um desafio, né, entender a área que a pessoa vai querer atuar, mas eu acho que tu procurar saber aquilo que tem que ser feito, como é feito, como tu criou, mas como tu vai fazer, e participar disso, não demandar para o fornecedor definir, por exemplo. Tipo assim, eu faço o troço, te vira. Não, vamos pensar junto, né? Como executar. E eu acho que essa característica talvez não esteja tão presente hoje como já teve em outras gerações, né? A gente até costuma dizer o arquiteto raiz, que é aquele que procura, ele está presente nas soluções, ele não é crio e deixa rolar, né? Construção. Então, tu meio que testa a cor, tu fica mais seguro de que aquilo ali vai dar certo, entendeu? Sim. Porque tu, numa menor escala, funciona. Eu lembro que numa das amostras, nem sei se eu poderia contar isso, mas uma das amostras, então a gente teve um problema com um cano que estourou no espaço e deu problema no piso, não sei se tu lembra. Não, esqueci. E tudo pronto, o pessoal ligou a água de noite,
E no De outro noite, dia, não, de manhã cedo. de manhã cedo, Era 7 da manhã, eu recebi uma ligação que a minha casa estava sendo... Era o tá, dia estava inundado. era o dia que Que ia abrir a amostra, que ia né? abrir a amostra. O piso era da... O piso era da Formic, eu só me lembrava que um comentário que eu fiz no dia anterior pro pessoal da Formic, eu perguntei, que a gente, como é que limpa, né, e tal. Não, é bem tranquilo, a única coisa que não pode fazer é derrubar um balde de água. Eu pensei, putz, Não deu pode ruim. derrubar um balde de água, os caras Foi largaram um monte. cano. Os caras largaram uma torneira lá. Aham. Mas isso acontece muito mais. É muito mais comum acontecer do que as pessoas imaginam. Eu lembro que num outro espaço que a gente estava fazendo com o Ramon Reicher, a gente teve um problema com a elétrica. Eles ligavam a elétrica por exemplo, ligava o ar-condicionado, caía geral. Só que o problema não era no dentro do espaço, era a geral que eles liberavam pro espaço lá, que caía por causa da quantidade de iluminação que tinha no espaço dele. Que é Então, dimensionamento. exatamente, usou muita energia, tinha muita coisa ligada, e aí o cabeamento não dava conta. Isso é mostra, porque muitas vezes a gente faz, né, não é uma coisa provisória. Exatamente. E aí, às vezes, isso não é E- acontece. Não, pode dar problema em ar-condicionado, como aconteceu. Gente, de novo, é como se fosse uma casa, numa escala global, um ambiente gigantesco com... Quantos espaços tinha a Mostra Glass? Acho que uns 32, 33. Tu imagina, tu gerenciar 33 espaços, a quantidade de gente e energia que precisa para isso. É desafio. É desafio. E 33 espaços multiplica por número de fornecedor, né? Gente, não, as últimas 2 semanas ele é loucura total. Não para um minuto. Mas a gente gosta é divertido. Esse correrio faz a gente testar os nossos limites. Dani, e no meio dessa última mostra surgiu uma oportunidade para ti, né? A oportunidade da Pampa. Isso. A Pampa ainda não apareceu, né? Nós ainda não mostramos muito sobre o trabalho. Está mais um pouquinho, Suspense. Vai aparecer. E uma oportunidade muito legal também, uma coisa que eu nunca tinha feito, que era cenário de TV. E fui procurada pela Cris justamente por enxergar meu trabalho na arquitetura efêmera, que tem semelhanças, porém é diferente, né? Porque é uma coisa que as pessoas vão... A gente tem que focar o que as pessoas vão ver através da câmera e não necessariamente o que tu tá vendo a olho nu, né? Então, muda um pouquinho o enfoque. Dani, e da onde que surgiu a criatividade pra Pampa? Porque assim, uma coisa é tu fazer um escritório, ou tu fazer um corredor, tu fazer uma sala. Outra coisa é tu fazer um cenário de TV que vai ficar por anos ali e vai ser visto por milhões de pessoas. Acredito que tu deve ter passado algum dia matutando assim, o que eu vou fazer? Tu sabe que meio que fluiu muito, não tranquei nessa, fluiu, os projetos fluíram com uma certa, foi no flow, assim, né? Mas pesquisei, né? Dei uma pesquisada, comecei a observar os programas, como é que eram das outras emissoras, essa questão do efêmero, formalmente, eu tenho uma agilidade por estar acostumada nisso aí, então foi de uma certa maneira assim, não foi tão complexo. A complexidade está em outros pontos, né? Na combinação de cores, talvez, ou na combinação de materiais? Na iluminação, né? Que é outro... É que o maior ponto é a questão da câmera, né? Então a iluminação que vem de trás, a iluminação que vem de trás é mais complexa. Tecnicamente falando, né? E qual que foi o maior perrengue da obra, assim? Foi realmente a questão da iluminação ou alguma questão estratégica, prazo? Não, que foi mais... o ponto maior é a iluminação.
Ah, bacana. Bacana. Bom, eu acho que graças a Deus não foi a parte da marcenaria, porque quando vocês virem o balcão que ela fez, pra ela foi a iluminação, pra mim foi os balcões. Bom, nós não falamos sobre a complexidade dos projetos, porque como eles foram bem executados, não deu, mas de verdade, quando a gente trouxe os projetos, a gente trouxe arquitetura efêmera, forma, né, aquela coisa de testar, então nós criamos duas bancadas, né, Júnior, mais complexas de fazer, mas que foram muito bem executadas, assim, e eu acho que as bancadas foram os mais... As bancadas ali foram bem complexas. Dani, como é que tu criou, da onde surgiu a ideia daquela bancada Bordeaux? Não sei. Pô, não sei. Não sei. Ela acordou assim, cara, eu tive uma ideia pra ferrar com a marcenaria. Vou criar uma bancada que tem que fabricar uma ferramenta. Eu vou atrapalhar a vida deles. Cara, uma bancada com 6 ângulos diferentes, 10 centímetros de tampo, ainda, curvo. né? Meu, a primeira coisa que os marceneiros falaram assim, não tem como fazer. Eu disse, cara, vai ter, eu vou dar um jeito, vamos fazer o negócio. Todo mundo, cara, eu cheguei em todos os meus marceneiros e falei assim, ó, quem conseguiu fazer essa bancada sem me perguntar nada, eu dou 2K a mais. Ninguém conseguiu, cara. Ninguém. Meu, ninguém conseguiu. Cara, eu quebrei alguma cabeça na Glorinha. Mas deu certo. Mas deu certo, claro. Sempre dá. Tem que ter alguém por trás. Deu certo e tá maravilhoso, né? Ficou muito Graças a Deus. executado. Graças a Deus. Ficou muito bom mesmo. O trabalho dos meninos ali, mais que a gente brinque, se é um trabalho difícil, é aí que tu testa a capacidade dos profissionais. Com Eu acho que ficou bem bacana. Foram mais um desafio, né, Júnior? Mais um. Já tivemos outros, mas mais um desafio. E essa questão da Pampa realmente mostra que as empresas que entendem que não basta estar presente. Pô, Pampa é uma rede de televisão e rádio, a maior rede de comunicação 100% gaúcha. Eles entenderam que não basta estar presente, tu precisa marcar a presença, precisa ser diferente e disruptivo, inovar no mercado. Então eu acho que isso falta muito ainda para as empresas gaúchas, eu acho que elas precisam ser mais criativas e mais ousadas. Sim. O mercado gaúcho ele é muito pequeno ainda, perto da capacidade que a gente tem. Então, eu acho que cada vez o teu mercado, a tua área vai crescer. Porque se pegar hoje quantas centenas de arquitetos se formam por ano. Nem sei mais quanto é o número agora. Pois é. E aí, para qual lado que a maioria vai? Residencial. Porque é o mais fácil. Eu não sei, Júnior, se é o mais fácil, talvez mais... porque as dificuldades a gente sempre tem para cada segmento, assim, né? Mas talvez por falta de conhecimento desse mercado aí, né? As universidades talvez não direcionam para isso. Tô vendo que tem movimentos agora trazendo palestra sobre isso, né? Mas é um mercado que poderia, com certeza, ser mais explorado, né? Ter mais gente fazendo. E até as empresas entenderem que isso realmente faz a tua empresa mudar a visibilidade. Porque se tu vai para uma feira, por exemplo, e tu não tem um diferencial, tu tá investindo, não tá gastando, tá investindo dinheiro que pode ser que não retorne. Vou te dar o exemplo da Killing. Olha o espaço da Killing que eles fizeram esse ano e a quantidade de gente que tinha dentro do espaço. Sim. Não tinha mais como ter gente dentro do stand e o pessoal tava no corredor. Uhum. E aí fazer um espaço bonito, amplo, faz toda a diferença. Até para mostrar o produto deles. Aquele é um dos nossos clientes de anos, assim, e as empresas em geral, assim, quanto mais a gente conseguir trazer essa história, né, essa palavra experiência, que ela é bastante utilizada, porém é real, né? Quanto mais experiência a gente conseguir proporcionar num stand, melhor para o cliente do meu cliente entender o produto dele, né? Dani, e voltando para a parte de stands ali, a parte que tu acha que é mais interessante, mais
considera indispensável a parte de ambientação, ou seja, ali a parte de decoração, ou a parte do design do stand? A gente tem que... Eu sempre procuro... Eu tenho características de criação de formas limpas, né? Não gosto muito das coisas muito poluídas e tal. Então, mas eu sempre, formalmente, eu tento chamar atenção de alguma maneira, né? E, de novo, às vezes, tu vai fazer um stand mais clássico, mais sóbrio, mais corporativo. Tem outros produtos e outros segmentos que te pedem ousar mais na cor. Depende muito em que mercado a gente está trabalhando. Dani, voltando para a parte de feiras ali, o que é mais usual? O cliente contratar um arquiteto para arquitetura efêmera ou ir direto com a montadora? É uma boa pergunta. É que assim, dentro desse universo de feiras, normalmente um fornecedor faz tudo, né? Vamos dizer, numa obra normal, tu tem o eletricista, tu tem o encanador, tu tem o pintor, tu tem o construtor. E na feira, a montadora pega todas essas funções. E também oferece projetos, mas de uma maneira... tem projetista lá, mas de uma maneira mais rasa, vamos dizer assim, em termos de projeto. Quando a empresa contrata um arquiteto, o meu olhar sobre o projeto dele é ter... eu conseguir o máximo que eu puder. O meu interesse é que o produto dele seja bem exposto, bem colocado, para ele ter o retorno dele. Então, eu vou fazer uma coisa mais personalizada do que se tu deixar um projeto na mão de uma montadora. São duas coisas diferentes. Então, hoje, o cliente que opta em fazer o projeto com a Plúria, eu faço a gestão de todo o processo. Eu crio, né? A gente faz o projeto, aprova o projeto, faz orçamento com montadoras. Então, nesse momento, eu costumava dizer que é comparar banana com banana. Porque se tu receber 3 projetos de montadoras diferentes, cada um vai ter um olhar e um custo, tu não está comparando para saber se um tá caro, o outro tá... Tu não tá comparando banana com banana. Agora, se tu tem um projeto único e tu distribui a mesma informação para ser cotado, aí tu pode fazer um comparativo. Sim. Né? E o meu papel é justamente, através da minha experiência, além do projeto, fazer a gestão de todo esse processo, ajudar o cliente a decidir pela melhor opção e para que ele se preocupe o mínimo possível e a gente faz a gestão do início ao fim, até o início da feira. E aí deixa esse tempo que ele se preocupa com a feira para ele cuidar da sua equipe comercial, do seu marketing, né, de todo o show que ele vai dar quando começa a feira. Né? E qual que é o tempo médio que leva para... Por exemplo, o cliente chega em ti, fecha o projeto, você faz o projeto, desenvolve toda a questão do layout, manda para a montadora orça e fecha o negócio. Tem o tempo ideal e o tempo que acontece. Tem uma diferença. Como tempo ideal, a gente poderia dizer vamos dizer que o processo, se a feira é em maio, começar a ser contratado ali em novembro, né? Para desenvolver o conceito com calma, para poder orçar, para a montadora ter tempo de fazer, né? Isso é uma situação. E tem a outra que tem situações que tu bem sabe, que a gente teve 15, 20 dias para fazer uma montagem. Não, vamos ser sinceros, eu já tive quase uma semana para fazer um espaço então. que ia para Argentina. Vamos botar os pingos nos is aqui.
Em 15, 20 dias qualquer um faz. Agora eu quero ver fazer em uma semana. Ainda Eu mais quero ver num ficar sem. projeto complexo, Ainda né? mais um projeto todo cheio de fórmica, todo cheio de curva, toda cheio de cor, com pergolado. Eu quero ver quem. É bem assim. Aí a gente determina quem é quem ali. É por isso que eu digo, é gincana. Não tem, não tem. Dani, e a gente, como tem empresa, assim como tu também, a gente sabe que o mercado ele influencia muito nos investimentos que a gente faz. Seja investimento em marketing, comercial, investimento em tecnologia, investimento em máquinas. Essas empresas grandes, eles destinam uma verba para cada evento. E a gente sabe que muitas vezes não depende da pessoa que está ali querendo desenvolver o projeto. E às vezes eles cortam drasticamente o investimento e muitas vezes essa empresa que fazer contigo não vai conseguir fazer porque o custo, querendo ou não, é maior, o investimento é maior por conta do retorno que tu traz. E aí, como é que funciona isso? Muitas vezes eles voltam até ti por não ter tido um desenvolvimento tão bom, ou como é que é É que a questão de ser um custo maior é relativo, né? Eu vejo mais como investimento, né? Não, por que é relativo? Porque pode parecer, é que a gente vai saber só na ponta final, né? Então, muitas vezes investir num projeto e principalmente, né, dentro no know-how que a gente tem, nós conseguimos economizar muitas... Por exemplo, tu tem um budget mais baixo, mas tu vai ter uma qualidade, porque o projeto não vai ser mais caro ou mais barato por ele ser bom ou ser ruim, né? Sim. Então, tu consegue administrar essa verba, mesmo que a verba seja menor, ainda vale, o projeto é barato, né? Dentro daquilo que o budget geral, assim, da empresa. Então, acontece, mas normalmente quem entra na nossa carteira de cliente fica por muitos anos. E com com esse boom da tecnologia, de IA, de robótica, tecnologia de imagem, tu vê o pessoal hoje dos eventos e das feiras querendo ir para esse lado, ou tu vê o pessoal mais cauteloso por conta do investimento? Eu acho que isso é uma... como é que eu vou dizer? São coisas que ficam na nossa mente, assim, de como fazer, né? Se a gente for ver na prática, ainda não se vê um movimento tão forte, embora eu acho que é futuro, eu acho que isso vai acontecer, a busca por materiais sustentáveis, por recicláveis, em feira tem coisas interessantes que eu já vi, mas ainda não está assim pertinho para tu usar, sabe? Isso por conta do custo ou por conta de fornecedor? Acho que ainda fornecedor ainda tem, mas não tá tão não tá tão perto assim, né? Mas é futuro, certo? E tu vê assim, ó, Júnior, na época do Covid, que as feiras não existiram, eu particularmente pensei, esse mundo vai acabar, né? Não vai ter. E houve tentativas de fazer situações online e tal, e o movimento foi ao contrário, depois voltou com mais força, porque as pessoas viram a importância da feira, né? Que é aquele movimento todo... É o network, é o bom e velho network, é quando tu vai ver o teu cliente, vai pegar na mão dele, o cara vai saber de que ele tá comprando, o network é realmente o que funciona. E tu vai reunir ali, sei lá, 3, 4 dias de feira, vai passar muita gente que é foco pro teu negócio. Exatamente. Né? E até um cliente lá que tu tinha esquecido do cara, vai lá e aí, tudo bem? Volta a fazer contato, volta a vender. Então, eu acho que uma coisa indispensável hoje é estar nessa área. O meu pai, ele tem uma frase que ele fala há muitos anos que é: quem não é visto não é lembrado. Então, se tu não tá aparecendo, tu vai ser esquecido. É o nosso mundo das redes sociais hoje, né? Exatamente. Que não adianta negar, tem que aparecer. Por exemplo, olha o Renato Cariani, Toguro, João da Cimed, o velho da van. Vamos ver quem mais.
a ex-mulher do filho do Leonardo lá, Ah, a Del Pink. Como é que é o nome dela? não, Virgínia. A é Virgínia. Verônica. Então, hoje a gente vê a maior parte dos artistas querendo estar o tempo inteiro na TV, o tempo inteiro na mídia, porque senão eles são esquecidos. Sim. Então, eu acho que as empresas deveriam ir mais para esse lado, entender que o marketing não é só o vídeo do Instagram, e isso eu vivo falando com a empresa de marketing. O marketing não é só videozinho do Instagram, é o que tu faz com aquilo, é a autoridade que tu gera, é o quanto tu aparece, é o quanto tu entende o que teu cliente vai comprar e o quanto que ele quer estar contigo ali. E às vezes tu escolher não estar numa feira já gera um burburinho. Ou será que estão bem? Exatamente. Será que tá não sei o quê? Normalmente fulano de tal não foi pra feira, porque será? Deve estar quebrando. Uhum. Não quis investir. Mas infelizmente o mundo é assim. O mundo é assim. Então, hoje a nossa feira do calçado aqui da FIMEC, na verdade não é do calçado, né, das indústrias do calçado, é uma das feiras mais, eu acho que é a feira mais importante da área, né? Na parte de componentes. Componentes, é a mais importante da área. Acho que sim. Então a gente vê ainda a força que o Rio Grande do Sul e Novo Hamburgo tem nessa área, né? Eu acho que a Prisma é a maior da região. A Prisma é a maior de fornecedora de componentes para calçado hoje. Não pergunta isso, eu tenho 2 clientes ali. Tu vai me botar em mau lençol. Dani, como que tu vê o futuro da arquitetura ali nos próximos 5, 10 anos, tanto a efêmera quanto a arquitetura residencial ou corporativa? Eu acho que nós temos desafios bem grandes, né? Tem a questão da imagem, que hoje ela é muito dominada, porém, vamos dizer assim, ó, alguns anos atrás, quem sabia fazer imagens, renderizar, não tinha muita gente. E todo mundo sabia detalhar, sabia o que a maioria, né? Hoje é o contrário. Ninguém sabe, maneira de falar, né? O pessoal que está vindo da nova geração não entende muitas vezes a parte de detalhamento, obra, enfim, né, a execução da coisa, e sabem fazer imagens maravilhosas. Só que isso não resolve no canteiro de obras, né? Sim. Então, é uma... E com a IA, que é uma realidade também, e que a gente deve contar ao nosso favor, mas esta parte da execução pode piorar. Tanto porque talvez tenha pessoas que acham que vão fazer sozinhas, quanto por muitas vezes não procurar entender como é que tu vai... Porque uma coisa é uma imagem bonita, outra coisa é como é que tu vai fazer aquela imagem bonita, realizar ela. Porque daí tu não tá, numa imagem, tu não tá vendo rampa, tu não tá vendo inclinação, tu não tá vendo várias coisas que o papel, entre aspas, aceita, né? Sim. Então eu tenho uma certa preocupação com o que estão saindo das universidades. Eu tenho visto bastante coisas parecidas na parte da marcenaria também, principalmente alguns, não posso dizer influenciadores, não sei o que essas pessoas são, provavelmente mentirosas talvez, de prometer para as pessoas que através de um curso digital online tu vai virar marceneiro. Através de um curso online tu vai virar um projetista e vender 100 mil por mês. Isso, na verdade, na minha opinião, deveria ser um crime, porque tu está mentindo para as pessoas, iludindo elas que elas vão conseguir fazer uma coisa extremamente difícil através de um vídeo na internet. Mas isso, com o que tu está dizendo, a gente pode falar que isso cada um na sua área enxerga a mesma dificuldade, né? A origem é a mesma, que é o mundo virtual com o mundo real, né? Então, o virtual talvez aceite várias coisas, mas ir lá, executar, fazer, deixar aquele troço de pé... Dani, quantos anos de experiência tem? 30 e alguma coisa. Quantos anos você estudou? 6 anos. E continua aprendendo até hoje?
Com Todo dia certeza. um aprendizado contínuo. Com certeza. Eu trabalho com marcenaria desde os 15. Meu pai tinha empresa antes, mas que eu trabalho mesmo desde os 15, eu tenho 30. Então são 15 anos de experiência. Eu vejo pessoas que trabalham na marcenaria há 5 anos não saírem da fase de auxiliar. Assim como tem pessoas de 3, 4 anos que são meio marceneiros. Assim como tem marceneiros de 15 anos que não são bons marceneiros. Então, no momento que uma pessoa diz assim, que em uma aula por dia durante um mês online tu vai se tornar um marceneiro, na minha opinião, essa pessoa ela tá mentindo pesadamente. Porque, gente, ninguém se transforma em profissional Em área nenhuma. em área nenhuma em um mês, ainda mais olhando o videozinho. Esse negócio de marcenaria moderna e os caramba quatro é bonito no papel. Mas o problema é, como que tu vai executar isso? Esse negócio de vir um projetista em um mês olhando meus vídeos aqui. Gente, isso não existe. A Daniela, a prova viva disso de que experiência, tu aprende no batente ali, todo dia. Todo dia tu tá aprendendo uma coisa nova. Alguém vem dizer que tu vai se transformar um projetista em um mês. Mas tu sabe que eu sigo o Rony da ex-reserva, né? Quer dizer, a reserva existe, o Rony que não é mais a reserva. E ele agora tá com um projeto lá, o Cabeça de Dono. Mas ele traz uma abordagem que a gente cada vez visualiza mais a realidade, que é o que tu acabou de falar. Muitos, dentro do empreendedorismo digital, as pessoas vendem assim, transforme sua empresa nisso, várias coisas. Só que aquela pessoa nunca teve uma empresa. E ela se deu bem, por quê? Porque tu acreditou nela e tu pagou, e milhares de outras pessoas pagaram. Mas ela, como empreendedor daquilo que ele está vendendo, não entende. Ela repete coisas... É o coach de ser coach. Então isso no mundo digital, muita gente enriqueceu, né, nos últimos anos. O cara faz um curso e aprende ensinando a vender curso. Mas é tipo isso. Mas, gente, só o que eu quis dizer, tipo, não, nada vem fácil, nada cai do dia pra noite, tu nunca vai ser um profissional, tô acreditando em balela desse jeito. Eu acho que tudo é construído, tudo é trabalhado, tudo é dedicação, e isso não é só no meu ramo, é na parte de marketing, é na arquitetura, é na marcenaria, é na engenharia, em todas as áreas. Ninguém aprende do dia para noite. Tu tem que estudar 6 anos para ser um arquiteto, tu tem que estudar 5, 6 anos para ser um engenheiro, tu tem que estudar 10 anos para ser um médico. Então, e mesmo assim, tu sai de lá sendo apenas um clínico geral. Aí tu tem que fazer mais 4 anos para ser um especialista numa área. Aí para vir um especialista dizer que pode, sei lá, vamos generalizar qualquer coisa aí, tu pode tomar paracetamol todo dia, uma coisa genérica, mas, gente, é complicado. É bem complicado. Até a gente teve um caso bem interessante na época da pandemia, né? Que o médico não podia ser médico. O médico tinha que escutar o que os deputados queriam, o que o STF queria, o que os juízes queriam, o que o governador queria, mas o médico não podia exercer a função dele de ser médico. Então, é um bando de pessoas que nunca foram médicos querendo dizer pro médico como ele devia tratar um paciente. Isso não é questão de lado nenhum. Seja pra esquerda ou pra direita, não importa. Se tu é um profissional, tem que agir como um profissional. Sabe, fazer aquilo que tu sabe. Mas a gente mudou um pouco o contexto. Bom, voltando para a área de arquitetura, Dani. Se tu pudesse dar um conselho pro pessoal de hoje em dia que está tentando entrar nesse mercado de arquitetura efêmera, feiras, eventos, ou até mesmo na parte de arquitetura residencial, que conselho daria? Acho que o que nós falamos há pouco ali é muito importante, que a pessoa tente sair dessa rota, né, faça estágio presencial, né, tenta entender o mundo, como é que as coisas funcionam, os relacionamentos entre arquiteto e fornecedor, se atualizem sempre,
E muito, se tu pegar a arquitetura lá atrás, normalmente o arquiteto, a função do arquiteto é de extrema importância na cidade, na casa, em todas as áreas, porque ele vai fazer o planejamento. E teve momentos que eu acho que a arquitetura perdeu o protagonismo. Onde a arquitetura mais é protagonista? Na arquitetura de interiores, onde ela é hiper valorizada, né? Tem setores de arquitetura que o arquiteto perdeu um pouco espaço. Então, é um desafio, né? Entender a área que a pessoa vai querer atuar, mas eu acho que tu procurar saber aquilo que tem que ser feito, como é feito, como tu criou, mas como tu vai fazer e participar disso, não demandar para o fornecedor definir, por exemplo. Tipo assim, eu faço o troço, te vira. Não, vamos pensar junto, né? Como executar. E eu acho que essa característica talvez não esteja tão presente hoje como já teve em outras gerações, né? A gente até costuma dizer o arquiteto raiz, que é aquele que procura, ele está presente nas soluções, ele não é crio e deixa rolar, né? E se tu pudesse dar um conselho para Daniela que se formou, vamos supor que a Daniela esteja se formando hoje, que conselho tu daria para Daniela? Júnior. O problema é da filha. O problema é que a filha não escuta. O problema é o filho escutar o pai. Ó, eu vou mandar esse corte pra ela depois. Ai, não, mas é que o conselho é esse aí que eu falei. Eu acho que a gente tem que essa questão de tentar eu acho assim, todas as áreas na arquitetura, eu fui uma pessoa que busquei muito a questão da gestão junto, né? De ter recursos de aprendizagem, não só na arquitetura, mas também de como entender ela como empresa, entender ela como gestão. Acho que isso é uma das coisas também que falta muito nas nossas universidades, né? E como que é o futuro da Daniela aí nos próximos anos aí? O que tu tá planejando? Qual que é a ideia de crescimento? Quais mercados tu quer explorar? Ou qual é o próximo passo? Eu agora a gente está montando a nossa nova sede, né? Então, em breve vai estar pronta, né? Esperamos, né? esperamos. E tô mesmo em algumas transformações estruturais. E dentro do meu planejamento eu quero abrir mais segmentos na própria arquitetura efêmera, né? Pegar outros segmentos de mercados de alimentação, automobilístico, né? Tô agora... Dani, e além da arquitetura efêmera e residencial, qual outros tipos de arquitetura tu trabalha? Eu tenho muitos projetos de diversas áreas, né? Tem a arquitetura comercial, fizemos o aumento da Escola Oswaldo Cruz, né, esses tempos, a arquitetura de interiores. Então, o nosso leque de trabalho, ele é bem amplo, né? Inclusive, sempre há a orientação de que tu deva nichar, né? Que hoje, vamos dizer assim, muitos me conhecem na arquitetura efêmera, mas eu sou uma generalista especialista, como uma boa geminiana, né? Eu acho que faço bem todas as áreas que me proponho a fazer, né? E qual que é aquele case assim que tu disse, nossa, isso aqui ficou sensacional? É que várias coisas marcaram, mas vamos dizer, um projeto que me marcou muito é a Casa Open, né? É um projeto que teve a parte da arquitetura de patrimônio histórico com uma arquitetura nova junto no mesmo projeto, aonde eu pude exercer o que eu acredito de conceito de arquitetura, né? Porque muitas vezes tu faz
um projeto que por budget, por intenção do cliente e tal, tu não consegue fazer aquilo que tu realmente, né, acredita. E ali foi um exemplo onde eu consegui botar a arquitetura que eu acredito, né, formalmente falando, Sim. material, e, enfim. Ali foi um projeto bem marcante. A Casa Open a produção de toda ela foi feita por ti ali, a parte de trás do salão de festa, construção de toda ela. Sim, Aquelas madeirinhas, foi tudo tu que planejou botar ali. Todo o Coitado conceito. do cara que instalou aquilo. E a escola também foi... Mas é um forro normal. O cara deve ter ficado muito puto, cara. É bem normal, forro de madeira. Não, mas uma coisa é o forro, outra coisa é a casa. O salão inteiro de forro de madeirinha. Sim, os caras tiram de letra. Tá doido, o cara deve ter ficado algum dia ele botando. Feliz, inclusive. Venderam bastante. Quem não fica feliz foi o cliente. Não de ser bonito, né? De questão de custo. Não, mas não foi. Não foi caro? Não é que não foi caro, mas dentro dos parados foi. Troço não Nossa, foi. Não, gente, eu tô falando porque é um espaço lindo. Eu fui em alguns eventos, ele já é um espaço maravilhoso. Mas o que eu falei ali que o pessoal deve ter ficado feliz foi uma casa, um salão de festa que todas as paredes e o teto é forrado com madeira de lei e tudo madeirinha pintada. É um trabalho bem minucioso e bem delicado. Eu vou ter que dar os parabéns pro instalador daquilo ali. Parece que tá vindo um projeto assim. Eu de nervoso. E daí, tem algum outro projeto aí que tu queira comentar que tenha sido um trabalho diferente, inusitado e também desafiador? Acho que a escola, né, foi fazer uma escola, foi também não é um tema que tem todo dia essa demanda, então foi também um desafio legal também de fazer, né, também trazendo uma das coisas também que é um foco do meu trabalho é a arquitetura modular, então pesquisar sobre novos tipos de construção, construção a seco, industrializada. Então, é um viés que eu também estou em pesquisa, também estou aplicando isso na arquitetura. E tu acha que o mercado está indo para esse lado da questão de modular e steel frame? Com certeza. Tu acha que logo a questão da construção civil no Brasil vai começar a perder mercado? Não, vai ganhar, né? Não, a construção civil na parte da tradicional, isso, desculpa, expressei errado. Tradicional ali. Sim, porque falta mão de obra, né? Então, até uma previsão que a construção civil, em termos de mão de obra, e não é só a construção civil, outros setores também está colapsando. Sim. Né? Então, não tem pessoas. Então, quanto mais tu conseguir fazer uma obra diminuindo o número de pessoas, né, e otimizando, ela com certeza vai ter melhor resultado. E a gente costuma dizer que não é quanto custa um metro quadrado, né? É quanto é o tempo ao quadrado. O que tu ganha em agilizar e otimizar uma obra. E quanto tempo mais ou menos tu consegue otimizar fazendo essa migração do sistema tradicional para um sistema de módulos steel frame? Tem uma ideia? É uma pergunta, vamos dizer, muito relativa ao projeto, mas dá para dizer, sei lá, se tu vai fazer uma casa em 1 ano, tu vai fazer ali, pode fazer em 6 meses, né? Metade do tempo. É. E questão de metro quadrado, equivale elas por elas ou a de steel frame é mais caro, mais barato? Olha, a de steel frame sempre foi mais caro, depois ela começou a equilibrar entre um e o outro, aí veio a pandemia, o aço foi lá para cima, daí deu uma disparada de novo, e agora tá de novo elas por elas. Chegando meio perto, assim. Aí tu tem que pensar nas vantagens, né? Mas eu acho que ainda é um receio muito das pessoas ainda ficam assim meio receosas, né? E qual que é o modelo que tu acha que é mais
vantajoso na parte tanto de projeto quanto na parte de construção? Fazer em steel frame ou fazer em construção ali na alvenaria? É que tudo depende do projeto, Júnior. Às vezes os condicionantes do terreno, os condicionantes de budget também e de soluções conforme o projeto, eles vão te guiar para uma solução ou outra. Eu não diria, não é dizer não para uma situação e só sim para outra, né? Sim. Vai depender muito das circunstâncias dos condicionantes. Mas, com certeza, é um futuro que vai cada vez mais para esse lado aí, não tenho dúvida disso. Eu pergunto porque futuramente eu vou ter que projetar minha casa. A gente tá planejando mais um nenezinho por aí, então... Meu chapéu. A arquiteta eu já tenho. Já temos. Já tem arquiteto até marcenaria agora. Se tu tem uma construtora e tu quer fazer uma parceria em troca de marketing ou de imóveis, me chama aqui. Bom, Dani, e tu acha que o mercado ele tende a absorver essa questão do steel frame, ou tu acha que ainda é muito cedo para essa questão? Porque a gente também, a questão do problema de mão de obra, ela é para os dois lados, né? Assim como não tem na construção civil, na construção ali de alvenaria, automaticamente na steel frame a gente está tendo que treinar pessoas para elas aprenderem, e também é uma mão de obra braçal. Sim, mas ela pega muitas vezes um outro nível de profissional e ela corta caminhos. Se um tu faz com X número, o outro tu faz com menos gente, entendeu? Entendi. Então tu vai reduzindo. Não reduz só o custo de tempo, mas sim de mão de obra também. Claro. E no módulo steel frame tu consegue fazer isso dentro de um pavilhão também ou não? Trazer tipo os módulos já pré-fabricados? Sim, é que tem vários sistemas, né, possíveis na construção modular, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes tu tem os as paredes painelizadas, tu tem a parte de construção híbrida, né? Construção que seria misturar uma estrutura metálica com fechamento a seco. Tem várias formas aí, tem madeira, tem muita forma de construir hoje que às vezes a gente não se dá conta aí que tem, né? E aí, o que está acontecendo é aumentando o número de fornecedores que tem alguma proposta para fazer, e aí o mercado vai tomando mais... É um conjunto entre a procura e a oferta, né? Então, quanto mais procura, começa a ter mais demanda, começa a surgir mais empresas com soluções para esse lado, né? Dani, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem nos ouviu hoje sobre criar, inovar e construir algo que faça sentido, qual seria? Vem pra Pluri. Só isso. Bom, profissional a gente já tem, né? Dani, muito obrigado pela tua presença. Para você que ouviu mais um episódio do Becast, muito obrigado por estar nos acompanhando. A ideia do podcast é justamente trazer pessoas que impactam, pessoas com uma experiência, uma expertise gigantescas para agregar na vida de vocês e entenderem um pouco mais de como funciona cada ramo e cada tipo de empresa. Então a Dani é uma excelente profissional na área dela, mas ela também tem expertise em diversas outras áreas. Então essa é mais uma pessoa incrível que eu trouxe aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de bater palmas para Dani, porque Dani, você é foda. Então galera, muito obrigado, até a próxima.